alunos, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta para mais uma aula. A gente já falou anteriormente em outra aula, né, de Bio 2, a gente já falou sobre os vírus. Então agora a gente vai falar um pouco da virose, das viroses, né? Eu dividi em duas aulas para não ficar muito grande. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouco de AIDS. Principalmente, vamos falar assim, tópicos. Agente etiológico, né, o causador. A gente vai falar dos sintomas da doença, dos modos de transmissão e do tratamento, que basicamente é isso que se pede em provas, tá? Basicamente você tem que entender esses 4 processos: conhecer quem é o agente causador da doença, conhecer as formas de transmissão da doença, conhecer os sintomas da doença e conhecer a forma de se prevenir dessas doenças, tá? Então, a gente vai falar hoje de AIDS, dengue, febre amarela, zika, chikungunya, gripe e condiloma acuminado, que é causado pelo HPV. Tá bom? Então vamos lá. Antes de falar propriamente das viroses, vamos para algumas definições importantes, tá? Essas definições, elas fazem toda a diferença quando a gente está falando de viroses, tá bom? Por quê? Primeiro é essa questão de agente etiológico ou causador. A confusão que se faz do agente etiológico com o agente vetor. Por exemplo, pergunta assim: quem é o causador da dengue? Aí muita gente responde que é o mosquito. Não, o mosquito, gente, é o vetor, tá? O mosquito é o vetor, é o transmissor da doença. O agente etiológico é o causador. Nesse caso da aula de hoje, né, são vírus, sempre, tá bom? Então, e o agente transmissor ou vetor é quando existe isso, quando existe vetor nessa doença. Aí seria o transmissor. Por exemplo, no caso da dengue, o transmissor é o mosquito. Tá? Ele não causa a dengue, o mosquito não causa a dengue, o mosquito transmite o vírus da dengue, tá bom? O hospedeiro. O hospedeiro é o organismo parasitado, tá? Esse hospedeiro, principalmente quando a gente fala de verminoses, eles vão ter duas fases: verminoses e parasitoses de protozoário. Vão ter duas definições diferentes, tá? O hospedeiro, chamado intermediário, que é o organismo onde o agente causador, né, o causador da doença, ele se reproduz assexuadamente, ou seja, ele não está maduro sexualmente. E o hospedeiro definitivo é aquele onde o parasita se encontra na fase de maturidade, ou seja, onde ele se reproduz sexuadamente. Então, isso não é caso da virose, tá? Mas eu já estou aproveitando para dar essas noções gerais, que às vezes ela cai aí e confunde o aluno. Reservatório, galera, é uma espécie onde o agente causador, ele está lá, ele infecta aquela espécie, mas esse reservatório não é prejudicado, ele não sofre doença, ele é apenas um reservatório, como o próprio nome já diz. Tá bom? É bastante comum isso em viroses, a gente fala dos reservatórios. E aqui conceitos que muita gente confunde, né? O que é uma endemia? Endemia, galera, é um tipo de doença que ocorre com uma frequência reconhecida. Ele regiões onde frequentemente eu tenho valores determinados constantes de uma doença. Todo ano morrem tantas pessoas de tal doença em tal lugar. Isso a gente chama de uma endemia, tá? Uma doença que é recorrente de uma determinada região, tá? Epidemia é um aumento repentino nessa determinada doença.
ela pode ser uma doença emergente, ou seja, uma doença nova, como é o caso a Covid-19, uma doença nova, ou ela pode ser uma reemergente, ou seja, uma doença que estava desaparecida e está voltando, tipo sarampo no Brasil. Então, o que acontece? Eu tenho essas doenças com um aumento repentino no número de casos, um aumento acima do nível esperado. Começa a aparecer muita gente com essa doença. A gente chama isso de epidemia, tá bom? Muita gente confunde surto e epidemia. Surto é diferente, galera. Surto é uma epidemia. Todo surto é uma epidemia, mas nem toda epidemia é um surto. O que é o surto? O surto é uma epidemia em um local concentrado. Por exemplo, no bairro tal aconteceram tantos mil casos de determinada doença. Ali teve um surto, tá? Na cidade tal tivemos um surto. Beleza, é um espaço geográfico delimitado, tá bom? É uma epidemia que só ocorreu em um determinado local. A gente chama isso de surto. E uma pandemia. Uma pandemia é uma epidemia também, só que com um caso de transmissão local, ou seja, transmissão comunitária, como a gente está vendo aí a Covid-19, em 5 continentes, ok? Nos 5 continentes. Então, pandemia é quando a pandemia ela é declarada, tá? Não é a doença é uma pandemia porque quiseram dar o nome, não. Os órgãos internacionais, por exemplo, a OMS, ela declara, isso é uma pandemia, porque está acontecendo isso, aquilo, aquilo outro. Tá bom, alunos? Beleza. Vamos às doenças aí. AIDS, galera. AIDS, o agente etiológico, ou seja, quem causa é um vírus, que é um retrovírus. São 2 tipos, HV1 e HV2. Tá? São retrovírus da família lentivirílica. O que é um retrovírus? Um retrovírus é um vírus que tem uma enzima chamada de transcriptase reversa, que consegue pegar um RNA que ela tem e transformar num DNA, para depois acontecer a transformação do DNA em um novo RNA, tá bom? Isso a gente chama de transcrição reversa. E só os retrovírus fazem isso. Eles só são os únicos capazes, porque eles vão ter uma enzima dentro deles que chama-se transcriptase reversa. Bem, o hospedeiro é o homem, tá? Uma doença tipicamente do homem. Modo de transmissão, ele pode ser por via sexual, né? Esperma e secreção vaginal contaminados, pelo sangue, via parenteral e vertical, ou seja, um sangue transmitido de uma pessoa para outra, ou vertical, da mãe para o filho, no caso de uma gravidez, tá? Durante a gravidez. E também pelo leite materno. Tá? Nesse caso da transmissão vertical, é durante a gravidez ou no parto. E o leite materno, no aleitamento. Tá? Vamos aqui. Ela é uma síndrome, tá? A AIDS é síndrome da imunodeficiência adquirida. Ou seja, é uma síndrome, não é uma doença que tem um único sintoma, ela tem vários sinais clínicos, tá? Um conjunto de sintomas. E o que ela causa? Uma disfunção do sistema imunológico. Ela destrói linfócitos T, CD4+. E qualquer célula que tenha esse CD4, que é um receptor de membrana, qualquer célula que tiver o CD4 como receptor pode ser contaminada. Então, nós vamos ter o caso de monócitos sanguíneos, tá? Que também são glóbulos brancos. Os linfócitos B, que são agentes que produzem anticorpos. Células dos nódulos linfáticos no timo, na pele, no encéfalo, na medula óssea, nos intestinos, tá? E linfócitos presentes em sêmen e fluido vaginal. Tá bom? Todas essas células podem ser contaminadas pelo HIV. Bem, essa síndrome, ela tem essas fases, tá? Que a gente vai ver nesse gráfico. Em azul aqui é a queda dos linfócitos, tá?
a queda dos linfócitos, em vermelho o avanço, o aumento da viremia, o aumento da quantidade de vírus. Você vê aqui que nós temos aqui um momento nas primeiras semanas, depois temos um momento bem longo, que a gente chama de período de latência, tá? E depois o final, né, onde acaba-se totalmente os glóbulos brancos e a pessoa fica completamente sujeita a doenças oportunistas, que são elas que vão matar, né? Não é propriamente a AIDS. Bem, como é que são esses períodos? O período de incubação é logo o primeiro, logo no comecinho, que é da infecção até o aparecimento dos sintomas da fase aguda inicial, tá? Que vai de 5 a 30 dias, tá? Essa primeira fase, aqui ó, no primeiro momento. Período de transmissibilidade, em todos os períodos o infectado pode transmitir. Ou seja, mesmo antes do período aqui, mesmo durante o período de incubação, em que a pessoa ainda não teve os seus sintomas, ela já pode começar a transmitir. Por isso é uma virose também muito perigosa, ainda é uma pandemia difícil e que tem ainda muitos casos no mundo, tá? Em todos os continentes. Ela ainda tem uma certa dificuldade porque não temos vacina e os remédios combatem apenas o vírus, mas não conseguem retirar completamente, eliminar, provocando a cura, tá? Bem, a fase sintomática inicial, ou fase aguda, né, que é logo depois que passou a fase de infecção, de incubação, o indivíduo vai apresentar sintomas inespecíficos de intensidade variável, mas parece uma gripe muito forte. Geralmente é assim que se relata. Os sintomas de uma gripe muito forte, tá bom? E algumas doenças ali de menor gravidade, né? Conhecidas aí como ARC, que estão relacionadas à AIDS, tá bom? São doenças oportunistas menos intensas, que podem acontecer, tá bom? Nesse período, mas não é tão recorrente assim. Um período longo de latência, tá? Que é o período após essa infecção, a pessoa passou, opa, tô legal, foi uma gripe mesmo, né? Tô bem. Aí entra num período de latência. Esse período é onde vai acontecendo a perda gradual, tá? Lenta, de monócitos, de linfócitos, tá? E a viremia vai só aumentando, o número de vírus presente vai aumentando. Ela pode durar entre 5 a 10 anos, tá? Mas a média é de 6 anos para isso acontecer. Depois vem uma fase assintomática crônica, tá? Que pode durar alguns meses, até alguns anos, ou seja, nesse período de latência, pode ter alguma coisa ali assintomática, com alguns sintomas aparecendo, sumindo e tal, mas a pessoa nem se incomoda. Tá? Pode até nem existir esses sintomas. E uma fase sintomática, ou seja, da AIDS propriamente dita, que aí nós vamos ter fadiga, febre, inchaço crônico dos gânglios linfáticos, tá? Manchas vermelhas na pele, encefalites e ainda aparecer as doenças oportunistas, que é o câncer de pele, que é o sarcoma de Kaposi, câncer linfóide, câncer no reto, debilidade de raciocínio, debilidade de locomoção. Tá? E nessa fase aqui vamos ter doenças oportunistas, tuberculose, gripe, pneumonia, que geralmente são essas doenças que vão matar o indivíduo. Tá? Bem, como é que se trata da AIDS? A AIDS usa-se um coquetel que inibe 3 fases do ciclo do vírus. Primeira, há medicações que vão inibir a transcriptase reversa, ou seja, o vírus entra aqui e essas drogas vão inibir essa fase aqui, em que o RNA dele, que ele deixou aqui dentro, vai se transformar no DNA. Ele elimina essa parte aqui, tá bom? Nós temos os inibidores de protease, que isso aqui pode passar em alguns, né? Alguns vírus podem não ser bloqueados por esse primeiro inibidor e ele faz DNA
Mas na hora que o RNA viral começa a produzir proteínas virais para formar novos vírus e aí matar essa célula, essas drogas vão lá, esses inibidores de proteases vão lá e não permitem que esses novos vírions se formem, tá bom? Então não temos vírus maduros nesse caso. E o outro tipo de medicamento que está no coquetel é esse 3 aqui, que são os inibidores de fusão. Tá? O que ele vai fazer? Ele impede que esse vírus se conecte com a célula, tá bom? Então ele não deixa o vírion de HIV entrar na célula, tá? Então são esses 3 medicamentos. Bem, profilaxia, não existe vacina, tá? Não existe remédio, existe esse tratamento, mas ele não cura, e há muita desinformação. Como é que se pega? Bem, sexo qualquer um sem preservativo se transmite. E você viu que a fase assintomática, período de incubação, a pessoa já pode começar a transmitir. Então é bastante complicado, tá? Compartilhamento de seringa ou agulhas, né? Uma pessoa injeta alguma coisa, a outra pega a seringa e injeta também. E a mãe infectada com HIV passa para o filho durante a gravidez, ou durante o parto, ou durante a amamentação. Não se pega sexo protegido, né, com preservativo, beijo, masturbação a dois, que é um sexo sem penetração, tá? Aí mesmo sem preservativo, suor e lágrima, aperto de mão ou abraço, compartilhar talheres e copos, piscinas, banheiros, doação de sangue. Hoje no Brasil todo o sangue doado é testado, tá bom, gente? Então assim não se pega. Bem, vamos para a dengue. Segunda doença, dengue é uma doença infecciosa febril aguda de curso benigno ou grave. Tem 2 caminhos, né? Geralmente benigno, mas às vezes ela pode se tornar grave, que é o caso chamado de dengue hemorrágica. Bem, sintomas: febre alta e de início repentino, abrupto. Dor de cabeça, tá? Falta de força física, dor muscular, dor nas articulações, dor atrás dos olhos, tá? Pode ter mancha vermelha, com pus ou não, falta de apetite, náuseas, vômitos e diarreias de 2 a 6 dias, tá bom? Esses são os sintomas principais. Mas principalmente a gente vai ver, né? A dengue, febre do quebra-ossos, muitas dores na articulação. O agente etiológico é o vírus da dengue, que é um vírus de RNA, mas não é um retrovírus, da família arbovírus, tá? Grave essa família, a gente vai falar dela muitas doenças aí. Flavivírus, tá? O gênero, família Flaviviridae. Nós temos no Brasil hoje 4 serótipos, e no mundo também. No Brasil começou com apenas 1, depois 2, 3 e na década já de 2010 chegou o 4, dengue 4. Então esses são os 4 tipos de vírus da dengue. Por isso que a pessoa pode repetir. Ela pega 1, fica imune. Pega 2, é outro vírus, aí vai ficar imune a 2. Depois de 4 ela já não pega. Agora, qual o risco? O risco é que você pegar qualquer uma dessas doenças, qualquer um desses vírus, não tem ordem, tá? Você pode começar pegando 4, não importa. É você criar um bloqueio, criar anticorpos, e esses anticorpos camuflarem uma outra infecção, uma segunda infecção. E aí esse segundo vírus se espalhar de forma menos concentrada e causar problemas de sangramento, de hemorragias internas. E isso aí que é chamado de dengue hemorrágica. Porque uma das características da dengue é baixar a plaqueta. Então, já vai ter, normalmente, na primeira dengue, a pessoa já vai ter uma queda de plaquetas. Mas se ela pega uma segunda reinfecção, um segundo vírus desses 4, ela pode vir a se transformar numa dengue hemorrágica, porque esse vírus pode se esconder, vamos dizer assim, atrás desses anticorpos, tá? E contaminar o corpo do indivíduo como um todo, tá? E aí o paciente, o período, assim, vamos lá, mudou o slide aqui, né? O agente etiológico, a gente já falou,
hospedeiro e vetores. Os vetores são os mosquitos Aedes, tá? No caso, no Brasil a gente tem o Aedes aegypti, que não é um mosquito brasileiro, é exótico. Mas vamos lá. O ciclo de transmissão é um homem contaminado, o Aedes aegypti não nasce contaminado, ele vai nesse homem, pica, né, consome o sangue contaminado, ele se contamina e vai voar quando ele vai repastar, ou seja, quando ele vai picar uma outra pessoa, ele transmite para essa outra pessoa. Isso, geralmente, o vírus vai ter que cumprir alguns dias aqui dentro do mosquito, tá? Um período aqui de incubação dentro do mosquito, até ele conseguir transmitir para o outro, tá? Mas pode acontecer também mecânica, a gente já vai ver. A fonte de infecção é o homem, tá? Então, uma pessoa contaminada numa região, tendo mosquito ali, esse mosquito pode contaminar outras pessoas ali, num raio aí até de 200 metros, tá? Bem, então a fêmea do mosquito Aedes aegypti pica um homem doente e vai ficar de 8 a 12 dias de incubação dentro do mosquito, aí ele vai picar uma outra pessoa. Mas pode ter uma transmissão mecânica, por exemplo, ele picou uma pessoa, está picando uma pessoa contaminada e parou, voou e imediatamente foi em outra pessoa. Picou uma outra pessoa, a gente chama de repasto. Então, nesse repasto, ele pode levar sangue contaminado, né, na prosbóscide dele, que é o aparelho bucal dos mosquitos, né, que é o aparelho picador, sugador. Ele pode levar isso, sangue contaminado, e contaminar uma outra pessoa, como se fosse uma agulha. Tá? Isso pode acontecer. Mas o normal é que ele fique infectado por alguns dias, de 8 a 12 dias incubando no mosquito, até ele picar outra pessoa. É sempre a fêmea, tá? Não há transmissão por contato direto com outros doentes. Período de incubação nos humanos de 3 a 15 dias, em média de 5 a 6. A transmissibilidade, o mosquito vai se infectar durante o período de viremia, ou seja, durante o período em que o vírus estiver em grande quantidade no sangue, tá? Que pode ser um dia antes da febre ou até o 6º dia da doença, tá bom? Complicações, o paciente pode evoluir para estabilidade hemodinâmica, com hipotensão, enfim, acelerar o pulso, o choque, aí é que a gente chama de hemorrágica. Bem, tratamento é só de sintomas, né, analgésicos e antipiréticos, não sendo ácido acetilsalicílico ou paracetamol. O ácido acetilsalicílico é porque ele pode causar pequenas hemorragias no trato digestivo. E como baixa plaqueta, pode causar uma hemorragia interna ali, mesmo que pequena. Então, AS não é recomendado. E o paracetamol é porque ele vai para o fígado e esse vírus se instala no fígado. Então, é mais um processamento para o fígado fazer. Então, isso aí pode levar a uma debilidade do fígado, tá? Não é nem por causa do remédio em si. A hidratação é oral ou parenteral, tá? Então a pessoa vai ter que entrar em soro ou realmente se reidratar via oral com, enfim, soros e tal. Mas não tem remédio, tá bom? E nem vacina. As medidas de controle, ou seja, prevenção, é restringir o vetor, tá? Porque não há vacina nem remédios. A gente pode fazer essa restrição mecânica, ou seja, colocando telas, colocando roupas compridas e tal para evitar o mosquito picar, tá certo? Pode ser química, ou seja, inseticidas, tá? De várias formas. Geralmente aquele carro, né, que vai levar, que chamam o famoso fumacê, né? Ele só vai passar no momento em que você tem naquela região, naquela rua, naquela quadra ali alguém doente, aí ele vai passar. Por quê? Porque aquela aspersão de veneno, matando vários mosquitos, mata também aves, e geralmente na
próximo ano vai ter muito mais mosquito e poucas aves, porque as aves demoram mais para se reproduzir. O mosquito é rapidinho, então por isso que se evita o carro fumacê, tá bom? E uma tentativa biológica também, tá? Colocando aí animais que consomem, né, as larvas do mosquito, ou também até já se tentou, tem alguns experimentos, né, com mosquitos transgênicos para fecundar fêmeas, enfim, tá bom? Então essa é a dengue, beleza, gente? Febre amarela. A febre amarela é uma doença febril aguda de curta duração, tá? De no máximo 12 dias e gravidade variável. Elas vão apresentar infecções subclínicas leves e até formas graves e fatais, tá? E ela tem duas fases geralmente. Quando vai chegar a fase fatal, ela pode passar sem, uma pessoa pode não morrer, mas geralmente ela vai ter duas fases. Uma fase de infecção com um início rápido, febre alta, pulso lento em relação à temperatura, calafrios, dor de cabeça intensa, dores musculares, prostração, náusea e vômito. Cerca de 3 dias a pessoa se sente assim. Depois baixa a febre, melhora os sintomas, tá? Até 2 dias. E aí, se a pessoa não se curou, ela vai entrar no período de intoxicação. Vai aumentar a febre, vai ter diarreia, vai reaparecer vômitos, só que esse vômito agora está escuro, insuficiência hepática e renal, ou seja, vamos começar a ter problemas no fígado e nos rins, e aí começa a icterícia, que é amarelo, né? A pele da pessoa fica amarela, vai começar a ter hemorragias, pouca urina com albumina, que é uma proteína, isso não pode existir na urina, indica que o fígado e o rim já estão detonados, prostração intensa, comprometimento do sistema nervoso, evolução para coma e morte. Tá? Bem, quem é o agente etiológico? Quem causa essa febre amarela? É o vírus amarílico, que é também um arbovírus do gênero Flavivírus, igual da dengue, família Flavivirida, e é um vírus RNA. Tá bom? Nós temos 2 tipos de febre amarela. A febre amarela silvestre, que o mosquito é um mosquito silvestre, nativo, por exemplo, do Brasil, Hemagogos jantinomes, tá? Que é esse mosquitinho aqui. O hospedeiro natural são macacos, e um homem não imunizado, ele pode entrar nesse ciclo acidentalmente, se ele mora perto de florestas, ou se ele, por exemplo, entra numa floresta e ele não está imunizado, ele não tomou vacina. Tá bom? Bem, a febre amarela urbana, o vetor e o reservatório é o mosquito Aedes, tá bom? E o homem é o único hospedeiro de importância epidemiológica. Aí é quando ela entra na cidade. E isso já não acontece há bastante tempo. Ela quase entrou no último surto que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, tá? Ela quase se transformou, porque macacos até da Floresta da Tijuca, ou seja, a Tijuca já é um bairro bem urbano, urbanizado, só que ficou mais lá realmente para a região florestal. Ela não chegou a entrar como urbana, tá bom? Bem, como é que acontece na silvestre? O macaco infectado, o mosquito pica o macaco infectado, o mosquito vai lá e pica o macaco sadio, transmite de macaco a macaco. E na urbana, o homem infectado, o Aedes aegypti pica esse homem, e esse Aedes aegypti vai lá e pica um homem sadio. Bom, também, então, uma forma de combate é cuidar do Aedes aegypti, né? Evitar esse mosquito do mesmo jeito da dengue, tá? O mosquito silvestre não tem jeito, ele é nativo, a gente não pode acabar com ele porque ele tem importância ecológica, tá? Inclusive de manter regulação populacional de vertebrados na floresta. O período de incubação vai de 3 a 6 dias após a picada do mosquito. Transmissibilidade de 24 a 48 horas antes do aparecimento de sintomas até 3 a 5 dias após a viremia mais grave. No mosquito Aedes aegypti, ele também vai ter aqueles 8 a 12 dias aí
para incubar e depois ele fica infectado até morrer, tá? Tratamento não temos tratamento, tá? É apenas de sintoma. Qual a medida de controle? A vacinação é a mais importante, porque essa vacina 17D, porque ela em dose única, era dose única, agora elas são 2 doses, tá? Ela tem proteção de quase 100%, tá? E a partir dos 9 meses de idade, com reforço a cada 10 anos e nas zonas endêmicas de transmissão e risco potencial, e todas as pessoas que se deslocam para essas áreas. Por exemplo, se você vai para o centro-oeste, região endêmica de febre amarela, você tem que se vacinar se você não for vacinado ou se você não se vacinou nos últimos 10 anos. E outra medida é o controle do mosquito, né? Do Aedes aegypti. Bem, Zika, gente. Zika é um vírus mais novo no Brasil, também transmitido pelo Aedes aegypti. O agente etiológico é um arbovírus também, o Zika vírus, que é um RNA. Tá? O que ele vai causar? Febre leve, conjuntivite, tá? Dores de cabeça e articulações e vermelhidão, coceira no corpo. Tá? Pode começar entre 2 a 7 dias após a picada do mosquito. 1 em cada 4 pessoas apresentam sintomas, então não é todo mundo que vai ter. E um número pequeno pode encontrar complicações depois de adoecerem. Que complicações? A síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome que vai dificultar a mobilização, né? Ele bloqueia músculos, tá? Principalmente os contatos neuronais com os músculos ficam interrompidos, então a pessoa tem dificuldade de controle de movimentos e fala e outros sentidos. E aqui no Brasil a gente descobriu isso, né? Quando nós tivemos a epidemia aqui no Brasil, a gente descobriu que esse vírus em mães, né, em mulheres grávidas, produzia uma má formação, que é a microcefalia nas crianças. Tá? Então, esse é o Zika vírus. E a chikungunya? O agente etiológico é um arbovírus, um RNA vírus, tá? Que transmite essa febre, né, que provoca o quê? Conjuntivite, casos de complicações neurológicas, tá? Casos de complicações gastrointestinais, ou seja, intestino e estômago, complicações no coração e nos olhos. Complicações sérias que podem, não são comuns, mas podem causar morte, não é comum. Dor muscular intensa, febre na primeira fase mais aguda e pode ter manchas na pele. Tá? E ela vai levar a dor nas articulações muito intensa e por muito tempo. Tá bom? Também não há tratamento. Tá bom? E a prevenção vai aí, no caso, para o combate ao mosquito, que no caso do Brasil é o Aedes aegypti também. Tá bom? Mas o Aedes albopictus também é um mosquito que pode ter. Então, as medidas de combater o mosquito, evitar água parada, eliminar, né? Do mesmo jeito lá mecânico, né, que a gente falou da dengue. Então, evitar água parada, químico, né, com inseticidas, roupas durante o dia, diminuindo a chance de picada, roupas compridas, né? E repelentes, uso de repelente, tá bom? Também todas essas valem para Zika e para dengue. Tá? Agora vamos para uma outra doença que agora já também não é mais um arbovírus. O agente é o vírus influenza, tá? Que são vírus de RNA menos, que é da família Orthomyxiviridae. Esse RNA menos é porque ele precisa produzir um outro RNA que vai aí sim produzir as proteínas virais, tá bom? Nós temos influenza A, B e C, e eles são conhecidos de acordo com as proteínas da superfície, a hemaglutinina e neuraminidase, tá? Então HN, H de hemaglutinina, N de neuraminidase.
Eles vão sofrer alterações genômicas rápidas, porque eles têm que transformar o seu RNA num outro RNA, e nesse processo eles podem ter mutações, e isso vai gerando novas cepas sempre, o que pode causar sempre epidemias graves e até pandemias, como a gente teve recente, a gripe suína, né? Bem, então o reservatório, o tipo B é exclusivamente humano, e o tipo A, que é a gripe comum, o tipo B, o tipo A é a gripe suína, H1N1, em humanos, suínos, cavalos, mamíferos, e nas aves a gente tem o H5N1, que é a gripe aviária, que teve também uma epidemia, que chegou a ser uma pandemia lá no início dos anos 2000. Forma de transmissão, vias aéreas, oral e respiratória, contato pessoa a pessoa, contato com objetos contaminados, superfícies contaminadas, né? Mesma coisa do que a gente está vivenciando agora com o coronavírus. Tá? Sintomas: febre, calafrios, dores de cabeça musculares, vômitos, diarreia, problemas respiratórios, ressecamento da garganta com dor de garganta, geralmente associado. O tratamento é só de sintomas, e a profilaxia é evitar contato com pessoas infectadas, tá bom? E evitar períodos muito grandes de pessoas em ambiente fechado, que é o que provoca a gripe quando a gente fala aí no inverno é mais comum ter gripe. Sim, porque no inverno as pessoas tendem a ficar mais em lugares fechados. E também temos a vacina. Anualmente a gente tem que tomar vacina, porque todo ano surge um tipo diferente. E a gente precisa estar sempre vacinado para esse novo tipo. E por último, o HPV, ou papilomavírus humano, tá? Que provoca uma doença chamada de condiloma acuminado. É um vírus de DNA, diferente de todos os outros que a gente viu até agora, que seriam só de RNA. Papilomavírus humano, o hospedeiro é o homem, ele é uma DST, por contato sexual, tá? E ela vai gerar lesões precursoras de câncer de colo de útero e aparecimento de verrugas na pele, principalmente nos órgãos genitais, tá bom? O tratamento é retirado dessas lesões por cirurgia, e a profilaxia é preservativo nas relações sexuais e exames periódicos, no caso das mulheres, Papa Nicolau, que vê lá o colo do útero, né? E para detectar essas ulcerações, tá? O HPV pode permanecer durante anos em estado de latência, tá? E as suas manifestações podem aparecer ou reaparecer em qualquer momento da vida, sem um motivo aparente. O que acontece é que 70%, isso aqui é um dado que eu queria mostrar, aproximadamente 70% dos cânceres de colo de útero nas mulheres é causado por HPV. Aqui está verrugas aqui, ó, provocadas no colo do útero, que é a abertura uterina, tá? Lá dentro do útero, aqui dentro está o útero. Isso aqui está olhando dentro da vagina. Então lá no fundo da vagina, né, no colo do útero, tem essas lesões aqui. Essas lesões, 70% das vezes que a mulher tem um câncer de colo de útero, foi provocada por essas lesões, por esse vírus, tá bom? Então é um vírus complicado. Como é que se trata desse vírus? Nós vamos ter tratamentos assim, e temos vacina, né? Profilaxia, falei do uso de preservativo, mas também temos vacina, tá bom? Nesse caso, essas vacinas são dadas para meninos e meninas, porque os meninos podem transmitir, né? E as meninas geralmente podem ser as mais afetadas por causa do caso de câncer. Beleza, galera? Então a aula é até aqui. Vamos fazer exercícios aí para fixar esse conteúdo. Valeu? Aquele abraço. Tchau, tchau.